Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Convido neste momento, para fazer parte desta mesa, a vereadora mirim Rayana Soares, presidente da Câmara Mirim Juvenil de Canelinha. Convido também, neste momento, para fazer parte desta mesa, a vereadora mirim Sofia Rosa, presidente da Câmara Mirim Infantil de Canelinha. Convido também a vereadora mirim suplente, Sofia Sirtoli Beckendorf, do Colégio Shalom. Cumprimento a todos os vereadores mirins presentes, convidados, e especialmente agradecemos os presentes nesta plateia, em especial a Câmara Mirim de Canelinha, e aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que digitem suas senhas para registrar presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Perdão, desculpa, hino de Blumenau. Blumenau tens o nome do primeiro que chegou e desbravou tuas riquezas, que tanto brilhou os teus caminhos e sempre preservou tuas belezas. O teu berço mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo mito do teu rio. O verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O meu berço mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O orgulho faz um peito moradia dos que amam essa terra abençoada. Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. O teu berço mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Convido o vereador mirim Gabriel Jankowski para fazer o momento bíblico. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
Levítico, capítulo 4, versículo 12. Convido ao vereador mirim Lucas Tais Luiz para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 46. A doação deve ser precedida do estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da 4ª sessão ordinária. Aos 22 dias do mês de abril de 2019, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 4ª sessão ordinária do ano, sob a presidência do vereador mirim Efraim Caleb Mendes. Em seguida, o presidente solicitou que os vereadores mirins presentes confirmassem presença em plenário, constatado o número regimental de vereadores mirins. Deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. Após o vereador mirim Camila Coelho fez a leitura do momento bíblico. E, em seguida, a vereadora mirim Júlia Ohana Machado fez a leitura do artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 3ª sessão ordinária, ocorrida no dia 8 de abril de 2019, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, fizeram uso da tribuna livre as vereadoras mirins suplentes Jainara Laura Cordeiro e Júlia Pereira Domingos. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram uso da tribuna para os seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação o requerimento de número 3034, os quais foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu-se por encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos os vereadores mirim para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de maio de 2019, às 9 horas, no plenário de José Henrique Flores, na Câmara Municipal de Blumenau. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada. Convido, neste momento, a vereadora mirim Rayana Soares, presidente da Câmara Mirim Juvenil de Canelinha, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Bom dia. Gostaria de cumprimentar o presidente, aos demais vereadores mirins de Blumenau e de Canelinha e todas as autoridades e demais pessoas aqui presentes. É uma honra estar hoje nesta casa, representando a Câmara Mirim de Canelinha, para prestigiar a sessão da Câmara Mirim de Blumenau, visto que esse município foi o pioneiro a implantar o projeto da Câmara Mirim no estado de Santa Catarina. Desta forma, os parabenizo pelos 20 anos de funcionamento, dignos de nossos elogios e reconhecimento. Deixo registrado que esse momento que estamos vivenciando, trocando ideias e dividindo experiências, é gratificante, pois engrandece e enriquece nossos conhecimentos, nos tornando, assim, melhores cidadãos e, consequentemente, buscando benefícios para a nossa população. Em nome da Câmara Mirim de Canelinha, agradeço de coração o espaço concedido a nós e dizer que a nossa Casa Legislativa está de portas abertas para uma futura visita. Obrigada. Agradecemos a presidente mirim Rayana e convido, neste momento, a vereadora mirim suplente Sofia Sirtoli Berkendorf, do Colégio Shalom, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente da mesa diretora da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens. Em seu nome, saúdo os demais integrantes da mesa diretora, os meus colegas vereadores mirins, as demais autoridades aqui presentes, a todos que estão nos assistindo pela TV Legislativa e ao público aqui presente, um bom dia. Em 2009, eu fui diagnosticada com uma doença muito rara chamada púrpura megacariocítica, onde meu corpo não produzia megacariócitos, que são responsáveis por produzir plaquetas, o que causava vários hematomas pelo meu corpo e, se me cortasse, o meu sangue não coagulava. Um ano depois, eu piorei muito e fui internada no Hospital das Clínicas de Curitiba. A minha doença acabou evoluindo para uma aplasia de medula, onde ocorre a falência total da medula, deixando meu estado mais crítico ainda. Como na época a doença só havia 19 casos registrados, os médicos não sabiam exatamente o que fazer, mas um deles, o Dr. Lisandro, concluiu que teria que fazer um transplante de medula óssea. E no hospital uma coisa milagrosa aconteceu comigo. Quando estava internada, eu tive que fazer quimioterapia, e uma das consequências era a perda total do meu cabelo. Isso causou grande tristeza nos meus familiares e conhecidos, pois todos admiravam meu cabelo cacheado, menos eu, pois na época eu odiava. Então, muita gente começou a orar por mim e para meu cabelo não cair. O resultado foi impressionante. Eu passei pelo processo de quimioterapia e meu cabelo não caiu. As enfermeiras que cuidavam de mim até davam umas puxadinhas no meu cabelo para ver se estava firme. Eu tive que passar por esse processo em virtude do transplante que teria de fazer. A minha irmã, que na época tinha 7 anos, tinha a medula 100% compatível com a minha, e ela se tornou a minha doadora. Deus abençoou com uma doadora de medula em poucos dias, mas na maioria dos casos, a procura é muito maior. Segundo um jornal hoje, a chance de encontrar um doador de medula óssea é de 1 a cada 100.000 pessoas. Por isso, a importância de se cadastrar para a doação de medula. O processo é muito simples. Você vai ao Hemocentro se cadastrar, eles coletam seu sangue e, se necessário, te chamam para doar a medula. No meu caso, como de costume, eles começaram a fazer os exames dos meus familiares. Os requisitos necessários para ser um doador de medula não são muitos. Minha irmã pode salvar a minha vida com apenas 7 anos de idade. Então, se cadastrando, você pode salvar uma vida também. Depois do transplante, eu tive que ficar 2 anos sem pegar sol e tive que tomar um remédio muito ruim chamado ciclosporina. Esse ano faz 10 anos que realizei o transplante e no momento estou saudável e nunca mais tive nenhum problema relacionado à medula óssea. Obrigada a todos. Agradecemos à presidente Mirim Rayana e à suplente Sofia pelas palavras proferidas, pois tenho certeza que contribuirão para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso vossas senhorias tenham outros compromissos, sintam-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Camila Coelho, da Escola Básica Municipal João Widmann, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público aqui presente, a Câmara Mirim de Canelinha e aos que nos acompanham pela TV Legislativa ou por outros meios de comunicação, um bom dia a todos. Me apresento nessa tribuna no dia de hoje para falar sobre um assunto que, de alguma forma, se torna presente nos dias de hoje, a ansiedade. Pessoas que sofrem de distúrbios de ansiedade sentem uma preocupação e medo extremos em situação simples da rotina, além de alguns sintomas físicos, o que atrapalha suas atividades cotidianas, já que eles são difíceis de controlar, de acordo com o site Minha Vida. Ansiedade não é o mesmo que medo, pois o medo é uma reação a uma ameaça percebida. Já a ansiedade é o anseio de um problema futuro e se torna mais difícil de ser controlada.
A ansiedade pode ser apropriada, mas quando ocorrer frequentemente, o indivíduo pode sofrer de transtorno de ansiedade. Os sintomas mais comuns deste transtorno passam a ser tensão muscular, inquietação, fadiga e problemas de concentração. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil é o país com a maior quantidade de indivíduos que sofrem de transtorno de ansiedade no mundo. A porcentagem de brasileiros que possuem os sintomas da ansiedade fica em torno de 9,3%. O Brasil ultrapassa os índices dos países que possuem taxas preocupantes deste transtorno. Entre eles estão o Paraguai, com 7,6%, o Chile, com 6,5% e o Uruguai, com 6,4%. Com a palavra em parte, a vereadora mirim Júlia. Eu quero te parabenizar pela escolha desse tema, porque eu até lembro em um dos seus primeiros discursos que você falou sobre a depressão, e são coisas que têm que ser faladas no nosso dia a dia, porque elas são presentes e muitas pessoas até elas podem não saber. E eu consigo também relacionar o seu tema com da ansiedade, porque eu falei um pouco sobre isso no meu texto, que é com os animais, ajudam, como eles podem ajudar na medicina. Aí eu falei um pouco sobre isso e vai ter até um vídeo que vai mostrar de um cachorro que ajuda a sua dona em uma crise de ansiedade. Então, eu achei muito interessante e foi uma coincidência muito boa, de verdade, para esse dia. Então, muito obrigada. Obrigada pelas palavras. Continuando. A ansiedade pode provocar sintomas físicos e até mesmo psicológicos. Alguns sintomas psicológicos da ansiedade são constante tensão ou nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, problemas para dormir, agitação dos braços e pernas. Alguns dos sintomas físicos da ansiedade são dor de barriga ou diarreia, dor ou aperto no peito e aumento das batidas do coração, respiração ofegante ou falta de ar, tremores nas mãos ou outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou cansaço. Existem diversos tipos de distúrbios de ansiedade. Os mais comuns são transtorno de ansiedade generalizada, TAG, síndrome do pânico, fobia social, fobias específicas como a acrofobia, medo de altura, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade noturna. Não se sabe por que algumas pessoas têm mais possibilidade de possuir a ansiedade descontrolada do que outras. Porém, alguns dos fatores que podem estar envolvidos nisso são ambiente, por exemplo, passar por algum evento traumático ou estressante, mentalidade ou modelo de pensamento, ou seja, a forma como a pessoa estrutura seus pensamentos ou linhas de raciocínio e, consequentemente, encara as situações do dia a dia, doenças físicas. A ansiedade nos leva a ter pensamentos como: e se eu não conseguir aquele emprego? E se eu não comprar aquele carro? E se eu chegar atrasada? E se o chefe me demitir? O tratamento pode ser realizado com psicólogos. A duração do mesmo é indeterminada, pois é um tratamento que ocorre de acordo com o tempo. Alguns fatores que contribuem para a melhora do paciente são: a cooperação do paciente é indispensável, pois desta forma o paciente e o profissional podem trabalhar juntos. O tratamento psicológico é feito de forma individualizada e personalizada, respeitando as características particulares de cada um. Agradeço a todos pela atenção. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Francine Eduarda dos Santos, da Escola Básica Municipal, professor Oscar Umberral, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar primeiramente a Câmara Mirim de Canelinhas, o excelentíssimo presidente Efraim Caleb Mertens, em seu nome, os demais vereadores mirins aqui presente, público, e aos que nos acompanham pela TVL e pela internet, a todos um bom dia. Gentileza. Segundo o dicionário, gentileza é uma qualidade ou caráter gentil, uma ação nobre e distinta. A gentileza é uma forma de ação, de cuidado, que torna os relacionamentos mais felizes, menos ríspidos e mais humanos. Quem pratica a gentileza não tem má vontade, preguiça, não é indiferente e sim cuidadoso, dedicado e amigável. Gentileza pode ser praticada no dia a dia, com pequenos atos como dar um lugar a um idoso ou uma pessoa que esteja cansada após o trabalho, cumprimentar as pessoas educadamente com um bom dia, boa tarde, boa noite, elogiar as pessoas sempre que puder e se dispor a ajudar alguém.
Isso são exemplos do que você pode fazer, mas tem muito mais coisa que você pode fazer no seu dia a dia. Gentileza pode ajudar no convívio entre sociedade, deve ser praticada com sinceridade e simplicidade, sem esperar nada em troca. Lembre-se que tudo que você faz, uma hora volta para você. Vemos que hoje em dia as pessoas não vêm cumprimentar, se maltratam ou tratam mal as pessoas como se não fossem nada. Fazem as coisas sem pensar. Vemos muitas pessoas sem sentimento e sem empatia, sem solidariedade. Acho que devemos mudar um pouco. Não acha? Então, por que não começar por nós mesmos? Começar a cumprimentar as pessoas, tratar bem quem nos trata mal, não deixando a falta de amor do outro nos afetar. Dê bom dia àquele vizinho que vive reclamando, sorria para as pessoas, seja educado com a moça do mercado. Seja gentil com as pessoas ao seu redor. Seja gentil, pois gentileza gera gentileza. Lembre-se, você é a diferença do mundo, você faz a diferença no mundo. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome a mesa diretora, os vereadores mirins de Canelinha, plateia aqui presente, em especial meu pai e a minha mãe, e todos que nos acompanham pela TVL ou pela internet. A medicina, ela tem diversos estágios. Certas vezes avança em uma velocidade extraordinária, outras vezes pode parecer até se arrastar, até alguma descoberta fazer tudo caminhar novamente. São muitos fatores que contribuem para toda essa evolução, para chegarmos até onde estamos hoje. Com certeza, existem pontos positivos e negativos em relação a como chegamos até aqui, e muitos dos quais ainda acontecem. Experiências realizadas à força em humanos e animais podem até ter resultados com conclusões que salvam vidas, mas traz a dúvida: os fins justificam os meios? Hoje eu quero especificamente trazer pontos sobre o papel dos animais nesse grande ponto tão importante na nossa vida. Existem leis que garantem o bem-estar dos animais nessas experiências em prol da saúde humana. A primeira sendo assinada em 1934 pelo ex-presidente Getúlio Vargas, de acordo com o site da Academia Nacional de Medicina. Mesmo que algumas tenham sido revogadas ou alteradas durante os anos, sempre haverão deveres para serem cumpridos. Deveres que garantem, em suma, que essas experiências sejam feitas do jeito menos maléfico para os animais. Existem multas e penas aplicadas se houverem casos de maus-tratos de todo tipo. Mas também sabemos que existem lugares onde ocorrem os maus-tratos, mesmo com as multas e penas. Sempre vai acabar acontecendo. De acordo com o projeto Esperança Animal, um grande exemplo é o uso de coelhos para experimentos sobre produtos de higiene pessoal, com o objetivo de descobrir como a fórmula irá reagir no corpo de um humano. Além de outros tipos de teste, como testes comportamentais, de toxicidade e armamentista. Esse último tendo relação com a radiação de armas químicas, explosões, colisões, fumaças tóxicas. Isso, com certeza, é uma crueldade sem motivo, visto que essas conclusões poderiam ser tiradas de experiências em laboratórios, sem animais. Também penso que é de extrema importância destacar o bem que o convívio com animais traz para seres humanos. Uma pesquisa feita na Universidade da Califórnia mostra que uma das formas mais simples de ocorrer a liberação da ocitocina e serotonina é acariciar um cachorro ou gato. Pode até parecer cômico, mas são esses hormônios que são conhecidos como os hormônios da felicidade. Animais também ajudam a estimular a atividade cerebral, baixar a pressão arterial e, justamente pela liberação desses hormônios, causam a influência na diminuição da dor e do desconforto. Assim, eles também passaram a compor equipes médicas, junto na área das doenças psicológicas e limitações físicas. Algo mais perto e que todos conhecem é o grande exemplo dos cães-guia. Animais treinados com tamanha exatidão e que têm tanta confiança depositada é, honestamente, incrível. Eles se tornam os olhos de uma pessoa com deficiência visual e as ajudam em diversas atividades domésticas. Nesse vídeo, aí se puder passar o vídeo, por favor. Nesse vídeo, é possível ver um cão que foi treinado para prestar atenção nos padrões respiratórios, cardíacos e movimentos das mãos da dona. Ela sofre com crises de ansiedade, e assim que o cachorro percebe os primeiros sinais, ele empurra as mãos da mulher para longe de seu rosto e tenta chamar a sua atenção.
Esse caso foi gravado em um aeroporto nos Estados Unidos, mas esse tipo de treinamento já é comum no Brasil. De acordo com o jornal Gazeta do Povo, pessoas com transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, autismo, transtorno de déficit de atenção e outras doenças emocionais podem contar com o apoio de cães para manter a calma e evitar crises. Para isso realmente acontecer, é mais fácil se o animal for treinado desde jovem e que seja ligado intimamente com seu dono, para que, nesse caso, o cão consiga perceber algo errado e entre em ação. Um estudo da Universidade da Pensilvânia também mostra que alguns cães conseguem detectar células cancerígenas no corpo de uma pessoa pelo olfato, onde animais com devido treinamento conseguem ter um diagnóstico correto em aproximadamente 90% das vezes. Aqueles que não têm esse treinamento específico tiveram seu comportamento reportado como mais agitados pelos donos que ainda não tiveram a descoberta da doença. Com isso, podemos concluir que os animais podem se tornar aliados ainda maiores nessa área da medicina, mas também é necessário extinguir o processo cruel pelo qual tantos animais passam todos os dias. O segredo é saber respeitar todos os tipos de vida, sabendo conviver de forma harmoniosa, onde ambos os lados se ajudam. Muito obrigada pela atenção. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora mirim, Francine Eduarda dos Santos, para dar continuidade nos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Efraim Caleb Mertens, do Colégio Shalom, dispõe de 5 minutos. Quero primeiramente cumprimentar a vice-presidente da mesa diretora mirim, Francine Eduarda dos Santos, colegas vereadores mirins, autoridades, públicos aqui presentes, em especial a Câmara Mirim de Canelinha, que nos visita hoje, e quem nos acompanha pela TVL e pela internet. Uma boa tarde a todos. Um bom dia a todos. Dia 25 de abril, visitei a Associação dos Moradores da Rua Araranguá, onde fui muito bem recebido por todos e pelo presidente, senhor Otacílio. Lá, pela primeira vez na minha vida, tive a experiência de visitar uma associação de moradores. Foi um momento muito legal e interessante. A associação de moradores pode representar tanto um bairro inteiro, uma parte dele, ou somente uma rua, por exemplo. Pude também ver a realidade de uma comunidade que, infelizmente, não é muito bem ouvida pelo poder público. Entender as suas dificuldades e, assim, poder, de alguma forma, tentar ajudá-la, que entendo ser o meu dever e o dever de todos os vereadores e vereadores mirins. Uma das suas reclamações é que, infelizmente, não conseguem ter contato com as autoridades responsáveis. A existência de uma associação de moradores tem grande importância para convocar, unir forças para o melhor da população. Desse modo, podem conversar e definir prioridades, e assim requerer a necessidade da comunidade, como melhorias na infraestrutura, buracos e calçadas, são alguns exemplos. Além disso, com uma associação, o requerimento ganha mais força do que quando pedido individualmente. Quando ele envolve um maior número de pessoas, seu peso fica mais forte perante os órgãos públicos. Também pode servir de forma social. Um exemplo é a associação que eu visitei, da Rua Araranguá, onde lá eles dão aula de jiu-jitsu que servem à comunidade de forma gratuita. Acredito que nós, vereadores mirins, como representantes de uma comunidade, temos o dever de participar ativamente em uma reunião como essa, e assim poder representar uma comunidade aqui na Câmara Mirim. Quero deixar uma frase do presidente da associação. Uma associação não se faz sozinha, mas precisa e deve receber o apoio da comunidade ao seu redor. Então, podemos afirmar que a associação de moradores é de grande importância e é uma forma de demonstrar suas insatisfações ao poder público. Obrigada a todos. Devolvo a palavra ao vereador mirim Efraim Caleb Mertens para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial os vereadores mirins de Canelinha, que muito nos honram com a sua presença, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos um bom dia. Em meu discurso de hoje, irei tratar sobre um assunto que existe há anos, porém ganhou destaque recentemente, as fake news. Mas o que são fake news? Fake news, na tradução literal, notícias falsas, são inverdades publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo. As fake news têm uma grande viralidade, principalmente nas redes sociais, onde geralmente são criadas e espalhadas. As informações falsas apelam para o emocional do leitor-espectador, fazendo com que as pessoas consumam o material noticioso sem confirmar se é verdade seu conteúdo. Qual a origem desse termo? Bem, o termo se tornou popular após ser usado diversas vezes pelo então candidato a presidente norte-americano Donald Trump. Porém, elas não começaram a partir de 2016. As notícias falsas já existem há muito tempo. Na verdade, desde que surgiu a comunicação, já surgiram as notícias falsas. Mas o que leva as pessoas a compartilharem as fake news? De acordo com a Folha de São Paulo, as páginas de fake news têm a maior participação dos usuários de rede social do que as de conteúdo jornalístico real. De 2017 a 2018, os veículos de comunicação tradicional apresentaram queda de 17% em seu engajamento e interação, enquanto os propagadores de fake news tiveram um aumento de 61%. Para que essas fake news pareçam verídicas, as páginas manipulam a publicação com imagens ou informações reais, ficando assim parte inverdade e parte verdade. Quais são as consequências das fake news? Divulgar fake news é um ato muito perigoso. Compartilhar informações falsas, fotos e vídeos manipulados e publicações duvidosas pode trazer riscos para a saúde pública, incentivar o preconceito e até resultar em mortes. Um exemplo de graves consequências das notícias falsas são os movimentos anti-vacinação que há na internet. Pessoas desses movimentos dizem que as vacinas possuem mercúrio e que as pessoas que tomam vacina podem desenvolver autismo. Mesmo após várias pesquisas científicas dizerem o contrário, muitas pessoas ainda acreditam nessa fake news e deixam de se vacinar ou levar seus filhos para se vacinarem. O assunto foi tão sério que, em 2018, o Ministério da Saúde teve que lançar diversas campanhas para derrubar essa lenda. Mas então, de que forma podemos evitar as fake news? Há duas maneiras. A primeira é sempre desconfiar daquela notícia bem duvidosa que recebemos pelo WhatsApp, Facebook ou Instagram e checá-la em uma fonte confiável, para só assim saber se o fato é verídico. A outra maneira é através dos sites de fact-checking, como a Agência Lupa, boatos.org, etc. Esses sites observam as fake news que mais estão sendo compartilhadas e procuram saber a verdade de acordo com fontes confiáveis. Termino meu discurso com a seguinte reflexão: o que nós, jovens, devemos fazer quando recebemos uma fake news? Ou o que devemos fazer para evitá-las? Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais vereadores mirins aqui desta casa, público aqui presente, e em especial os vereadores mirins da cidade de Canelinha, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Imagine se eu fizesse a seguinte pergunta: o que é a Constituição da República Federativa do Brasil? Provavelmente a maioria iria responder que é apenas um livrinho qualquer chato, cheio de artigos. Mas esse livrinho é mais importante do que você imagina. De acordo com o site www.brasil.gov.br, a Constituição Federal é uma lei fundamental e suprema do nosso país, promulgada em 5 de outubro de 1988. Isto é, a Assembleia Constituinte, formada por deputados e senadores eleitos que escreveram e aprovaram uma nova Constituição Federal.
Ela tem uma grande importância histórica, porque foi a primeira Constituição do Brasil após o fim do período do regime militar. É considerada um marco da democracia brasileira, pois garantiu o Estado democrático de direito e a justiça social. Foi a primeira Constituição brasileira a permitir a participação popular na sua elaboração. A Constituição Federal ficou popularmente conhecida como Constituição Cidadã, pois ampliou muito a proteção aos direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivas. De acordo com o site www.planalto.gov.br, alguns trechos da Constituição não podem ser suprimidos, pois as normas previstas no texto, consideradas irrevogáveis, são chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas por emendas constitucionais. Entre elas estão o sistema federativo do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e as garantias individuais. Imagine se fosse elaborada uma nova Constituição para o Brasil, semelhante à de países que têm muitas restrições que a nossa não prevê, onde eles não têm liberdade de expressão, dentre outras coisas que em outros países são proibidas. Com certeza seria ruim. Por isso que cabe a nós, senhor presidente, defendemos a Constituição, pois, como eu tinha mencionado antes, é esse livrinho que ampliou e amplia hoje em dia muito a proteção aos direitos e garantias fundamentais dos brasileiros. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Tais Luiz, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa de diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e o que nos acompanha pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Tenho acompanhado na mídia os graves acidentes de trânsito que sucedem envolvendo vários veículos na rua Benjamin Constant, número 1555, de frente à ONG Amiguinho Feliz, bairro Asilo, pois neste local há uma curva acentuada e que durante os dias chuvosos ou por imprudência de alguns condutores de veículos, estes vêm a colidir naquele ponto contra um poste de energia elétrica e um muro de pedra. Venho solicitar ao órgão responsável, não só como morador daquele bairro, mas também como representante dos habitantes da nossa cidade e como vereador mirim eleito e muito preocupado, não podendo me furtar e deixar de lado tão grave problema, sem procurar uma solução ou medida para atenuar esta triste situação, pois há casos de várias perdas de vidas humanas e danos materiais por acidentes de trânsito. Naquele local, e diante dos graves fatos expostos e que são notórios e noticiados diariamente nos veículos de comunicação e que é responsabilidade do administrador público a solução para problemas no município, principalmente aqueles que envolvam vidas humanas. Portanto, propõe ao poder público que instale naquele local um sistema de proteção do tipo guardrail, pois desta forma atenuará a gravidade nos acidentes e um sistema de controle de velocidade através de radar fixo. Isto ouvido à engenharia de trânsito municipal responsável. Cita ainda uma frase de Chico Xavier: a omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparado a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Agradeço ao apoio dos nobres colegas vereadores mirim. E obrigado, e que o arquiteto do universo os abençoe. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Andrei Felipe Imtur, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, a Câmara Mirim de Canelinha e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Um bom dia a todos. Hoje tratarei sobre desperdício de água e de alimentos. Mas qual é o verdadeiro significado da palavra desperdício?
Segundo o dicionário, significa ação ou efeito de desperdiçar, de não aproveitar da maneira como deveria, falta de proveito, perda. No planeta Terra, apenas 3% da água é provida para o consumo, mas uma menor parte dessa porcentagem encontra-se em locais de fácil acesso. A maioria se encontra em locais de difícil acesso, em geleiras ou icebergs, por exemplo. O Brasil enfrenta uma crise hídrica há alguns anos, principalmente na região Nordeste, mais precisamente no Sertão. Segundo o site EOS Consultores, de cada 100 litros de água tratada no Brasil, somente 63 litros são consumidos e os 37 restantes são perdidos. O mesmo site traz um gráfico muito interessante. O gráfico mostra que 72% da água no Brasil vai para a agricultura, 11% vai para o consumo animal, 9% para o consumo urbano, 7% para as indústrias e 1% para o consumo rural. No Brasil, os estados de São Paulo e Minas Gerais já enfrentam racionamento de água. Em São Paulo, 32% da água distribuída é desperdiçada, conforme dados da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado. Mas como podemos evitar o desperdício de água? Basta não deixar a torneira aberta, diminuir o tempo de banho, lavar a louça e escovar os dentes com a torneira fechada e reaproveitar a água da chuva para lavar o quintal e regar as plantas. Com a água da chuva, também podemos lavar o carro, a moto e a calçada, diminuindo o desperdício. Também devemos fiscalizar as tubulações e sistemas públicos de distribuição, pois pode acontecer falhas técnicas ou até por desvios ilegais. Precisamos de quantos litros de água por dia para suprir nossas necessidades? Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, é recomendável o uso de 110 litros de água por habitante e dia, mas o brasileiro gasta em média 163,3 litros de água por habitante e dia. Outra forma de desperdício que acontece na sociedade é o de comida. Segundo a FAC, Agência das Nações Unidas preocupada em erradicar a fome, 54% do desperdício de alimentos no mundo ocorre na fase inicial da produção. Outros 46% ocorre nas etapas de processamento, distribuição e consumo. No mundo, cerca de 821 milhões de indivíduos passam fome. Em outras palavras, 1 a cada 9 pessoas no mundo está subnutrida, sendo dados da ONU. Com a palavra em a parte, o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa. Primeiramente, eu quero te parabenizar por esse tema, pois acho que na sociedade, no Brasil e em vários países, o desperdício de comida e de água são muitos. Então, eu acho que esse assunto deve ser tratado para que as pessoas se conscientizem em desperdiçar menos alimentos e desperdiçar menos águas, pois acho que mais para frente isso um dia poderá fazer falta no futuro. Então, eu quero te parabenizar, porque esse tema é muito importante e por você ter trazido esse tema até esta casa. Obrigado. Obrigado por suas palavras. Concedo a parte a vereadora mirim Camila Coelho. Vereador mirim Andrei, quero parabenizá-lo pelo seu tema, pois é um problema muito preocupante atualmente. É muita água desperdiçada hoje em dia e nós devemos começar a ter um conhecimento maior sobre isso. Quero parabenizá-lo pelo seu tema. Obrigado por suas palavras. Continuando. No Brasil, cerca de 5,2 milhões de pessoas passaram um dia ou mais sem consumir alimentos ao longo de 2017, o que corresponde a 2,5% da população. No Brasil, cerca de 30% da produção agrícola é desperdiçada. Esse dado é do relatório Estado da Insegurança Alimentar no Mundo, feito por uma entidade ligada à ONU. O Brasil tem um dos maiores índices de desperdício de alimento do mundo, com 40 mil toneladas de alimentos que vão para o lixo todos os dias. O brasileiro desperdiça mais de meio quilo de alimentos por dia, segundo a ONG Banco de Alimentos. Um dado interessante que foi obtido na pesquisa feita pela Unilever indica que 96% dos brasileiros se preocupa com o desperdício de alimentos, mas os índices citados acima é no mínimo contraditório. Com a palavra em a parte, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Eu quero primeiramente te parabenizar por esse tema, porque realmente é muito importante você trazer esse tema aqui nesta casa, porque existe, como você disse no Brasil, muitas pessoas que desperdiçam alimentos, comidas, enquanto isso há pessoas passando fome na África, na Venezuela e entre outros países. Então, parabéns
vereador Mirim, por ter trazido esse tema. Obrigado por suas palavras. Continuando. Quais são as causas do desperdício de comida? Muitos produtos, como frutas e vegetais, estragam antes mesmo de saírem das prateleiras dos supermercados. Alguns alimentos que compramos, muitas vezes, não chegam à nossa mesa, para podermos tomar nosso café da manhã, nosso almoço e nosso jantar. E também, quando vamos ao supermercado, acabamos comprando comidas exageradamente, o que acaba gerando um grande desperdício. Outro problema é durante o transporte. Longas distâncias e embalagens impróprias são fatores impactantes. O que podemos fazer para não ter desperdício de comida? Podemos comprar no supermercado somente o que vamos utilizar naquela semana e também reaproveitar a comida que sobrou no dia anterior, que é a famosa marmita. Outra forma é fazer a compostagem, transformando o resto de comida em humus, o que servirá de insumo para suas plantas. Para finalizar, deixe um pensamento de Macho Sama, que diz o seguinte: evitar o desperdício, ser moderado, fazer economia e tudo poupar são práticas do bem. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa, da Escola Básica Municipal Quintino Bocaiúva, que dispõe de 5 minutos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, as autoridades aqui presentes, meus colegas vereadores mirins, e em especial aos vereadores mirins de Canelinha. Sejam muito bem-vindos a esta casa e à nossa cidade de Blumenau. Por Comitê Paralímpico Brasileiro. Em 1948, Ludwig Gutzmann organizou uma competição esportiva que envolvia veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesão na medula espinhal. O evento foi realizado na Inglaterra. 4 anos mais tarde, competidores da Holanda uniram-se aos Jogos e assim nasceu um movimento internacional. Este fez com que Jogos no estilo olímpico para atletas deficientes fossem organizados pela primeira vez em Roma em 1960. Em Toronto, 16 anos depois, foram adicionados na competição outros grupos de pessoas com deficiência. A partir daí, surgiu a ideia de fundir esses diferentes grupos em um grande torneio esportivo internacional. Naquele mesmo ano, 1976, a Suécia organizou os primeiros Jogos Paralímpicos de Inverno. Hoje, as Paralimpíadas são eventos de esportes de alto rendimento para atletas deficientes. Apesar disso, elas enfatizam mais as conquistas do que as deficiências dos seus participantes. O movimento tem crescido de maneira significante desde os primeiros dias. 400 atletas participaram dos Jogos de Roma em 1970. Nos Jogos de Pequim, em 2008, foram 3.951 participantes de 146 países. Os Jogos Paralímpicos têm sido sempre realizados no mesmo ano dos Jogos Olímpicos, desde a Paralimpíadas de Seul, em 1988. Também têm sido sediados no mesmo local. Em 19 de junho de 2001, foi assinado um acordo entre o Comitê Olímpico Internacional, COI, e o Comitê Paralímpico Brasileiro, IPC, que assegura esta prática para o futuro. Desde o processo de escolha para os Jogos de 2012, a cidade-sede escolhida também é obrigada a escolher a Paralimpíadas. E para finalizar, assim deixo um pensamento. Existem cegos por deficiência, cegos por ignorância e os cegos porque preferem permanecer assim. Das 3 situações, a última é a pior. Daniel Godre Júnior. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado.
Com a palavra em a parte, a vereadora Mirim Yasmin Souza da Silva. Bom, eu achei esse tema legal, inclusive eu fiz o meu texto, um outro texto, eu fiz sobre a inclusão de portadores de deficiência física. Então, eu achei esse seu tema muito bom e parabéns. Muito obrigado, vereadora Mirim Yasmin. Com a palavra em a parte, o vereador Mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Eu quero, primeiramente, te parabenizar, vereador Mirim José Alexandre, porque realmente é importante você trazer esses temas. Eu vejo você trazendo bastante temas sobre os esportes nos seus discursos e quero te parabenizar porque realmente é importante e você tem o meu apoio. Parabéns. Muito obrigado, vereador Mirim Matheus. Com a palavra, o vereador Mirim Gabriel Iankowski. Bem, eu quero te parabenizar, vereador Mirim José Alexandre, por trazer esse tema a essa casa. E também quero destacar o trabalho, os para-atletas que possuem Blumenau. Inclusive você, que é vem trazendo vários resultados muito bons aqui para a nossa cidade. Então, parabéns. Muito obrigado, seu vereador Mirim. Gabriel. Obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador Mirim Vitor Alan Araújo Ferreira, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finar de Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa Casa Legislativa, Efraim Caleb Mertens, em seu nome, os demais vereadores mirins que compõem a mesa diretora, vereadores mirins, público aqui presente, e, em especial, a Câmara de Vereadores Mirins de Canelinha, que vocês sempre sejam bem-vindos aqui nessa Casa Legislativa. E as demais pessoas que nos assistam pela TVL, um bom dia. O que é o racismo? Racismo é uma disposição social baseada em um conceito que existe diferentes raças humanas que uma é superior a outras. Racismo é um problema social tanto nas nações subdesenvolvidas como as desenvolvidas, principalmente sob a forma de xenofobia. O racismo no Brasil é um crime previsto na Lei 7.616 e é inoficiável e não prescreve, ou seja, quem cometeu o ato de racismo pode ser condenado a mesmo ano de prisão. A população negra é a mais afetada pela desigualdade e pela violência no Brasil, que é o alerta da Organização das Nações Unidas. Existem vários tipos de racismo, entre eles o racismo individual, institucional, cultural, primário, comunitarista e diferencialista, e o racismo ecológico ou ambiental. Com a palavra em a parte, a vereadora Mirim Ana Soares. Obrigada. Então, quero parabenizar pelo seu tema abordado no dia de hoje, pois no meu discurso passado também eu havia falado sobre xenofobia, que hoje em dia ocorre muito isso e muitas pessoas não se tocam que elas mesmas estão fazendo isso durante o dia, mas, enfim, é um tema muito abordado, que não é muito discutido, mas que nós, como vereadores mirins, devemos, na minha opinião, trazer mais esse tema aqui nessa casa para ser mais discutido mesmo. Parabéns. Obrigada. Com a palavra em a parte, o vereador Mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Eu quero primeiramente te parabenizar, vereador Mirim Victor, porque realmente é importante você trazer esse tema aqui nessa casa, porque hoje em dia existe muito racismo no mundo, principalmente no Brasil, e é um tema pouco abordado, como disse a vereadora Mirim Ana. Então, eu quero te parabenizar por trazer esse tema. Obrigado. Com a palavra em a parte, o vereador Mirim José Alexandre Martins da Costa. Primeiramente, quero te parabenizar também. E quero também citar aqui que eu tenho um irmão que ele é negro e eu sei qual é a dificuldade da pessoa negra na sociedade, pois existe um certo racismo já desde muito tempo atrás e como o vereador Mirim Matheus falou e a vereadora Mirim Ana, o racismo existe em vários lugares, até pode ser dentro de casa, na escola, na creche, em todos os lugares o racismo está ali. Pois existe essa diferença, né,
das pessoas verem as outras por causa da sua cor de pele. E como o vereador Mirim Matheus falou, existe racismo no mundo, no Brasil e no mundo inteiro existe um racismo. E eu quero te parabenizar por trazer esse tema aqui para esta casa e muito obrigado. Obrigado. Continuando. Uma pesquisa no site Último Segundo, mais de 60% das pessoas negras sofrem racismo no ambiente de trabalho. Muitas vezes, pessoas negam que o racismo esteja muito presente em seu comportamento e falas cotidianas da sociedade. Muitas pessoas são vítimas do racismo. Por exemplo, Robson Alves de Sá, na empresa que trabalhava, passou por situações humilhantes e constrangedoras. Por isso, foi demitido por ser negro e ter cabelo Black Power. Ao longo do século XX, a humanidade presenciou importantes momentos que ajudaram a marcar a luta contra o preconceito que permitiam à sociedade há séculos. A luta contra o racismo é a garantia dos direitos humanos aos negros, mulheres e homossexuais. Foram alguns dos motivos mais significativos durante a última década. E acreditamos que mais consciência e conhecimento é o fim do racismo e estará mais próximo no nosso Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Com a palavra, a vereadora mirim, Júlia Hanna Machado Paz, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Em nome do vereador mirim Efraim Caleb Mertens, eu cumprimento os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins e o público aqui presente, em especial os vereadores mirins de Canelinhas. E a todos que acompanham pela TVL e pela internet, um bom dia. Bulimia e anorexia, doenças causadas por transtornos alimentares. Vira e mexe, eu vejo memes, tweets, vídeos ou até notícias sobre esse assunto. E me arrisco em dizer que viraram uma modinha na internet. Muitos dizem que sabem o que são essa doença, suas causas, seus sintomas e soluções. Mas eu penso assim, se pessoas sabem mesmo como são, por que ainda levam elas como brincadeira, como frescura ou como drama? Tanto a anorexia nervosa quanto a bulimia nervosa são transtornos alimentares que envolvem uma grande preocupação com a magreza do próprio corpo e hábitos alimentares que atrapalham a vida da pessoa. Pessoas com transtornos alimentares podem possuir autoestimas mais negativas, ter sido repetidamente discriminadas ao longo da vida pelos seus corpos ou passado por eventos traumáticos, como uma violência sexual, por exemplo. Com a palavra em parte, o vereador mirim Lucas Tais Luiz. Primeiramente, eu queria te parabenizar por trazer esse assunto nessa Casa Legislativa, porque é um assunto bem pouco falado e que deve ser mais discutido entre nós, vereadores mirins, e eu queria te parabenizar. E parabéns mesmo por esse assunto, porque até mesmo muitas crianças sofrem bullying e que deve ser um assunto bastante discutido, porque isso não é brincadeira e pode até causar morte. Parabéns. Com a palavra em parte, o vereador mirim José. Primeiramente, quero te parabenizar e como o vereador mirim Lucas falou, as pessoas levam muito na brincadeira as deficiências dos outros, tanto física como mental também. Então, acho que é muito importante, foi muito importante você ter trazido esse tema aqui nesta casa, pois na internet há muitas, como se diz, memes sobre essa doença, né? Então, isso não é brincadeira, isso não deve se levar na brincadeira. Nenhum tipo de deficiência deve se levar na brincadeira. Então, foi muito importante você ter trazido, quero te parabenizar e parabéns. Obrigado. Com a palavra em parte, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Eu quero primeiramente te parabenizar, vereador mirim Júlia Hanna, e porque assim, você falou dessas doenças, eu mesmo nem sabia, eu achei muito interessante você ter trazido sobre isso aqui nessa casa. Então, parabéns pelo seu tema, e eu achei muito interessante. Obrigada, vereadores mirim Matheus, José e Lucas, pelas palavras.
A anorexia nervosa é uma condição de vida por pessoas que podem ter um peso muito abaixo do esperado, muito medo de engordar e comer bem pouco. Elas podem achar que estão acima do peso, mesmo estando excessivamente magras. Definir se alguém está com um peso muito abaixo do esperado vai depender de fatores como idade, altura e histórico de desenvolvimento da pessoa. Mas geralmente essas pessoas com peso muito abaixo possuem um índice de massa corporal igual ou abaixo de 17. Para lidar com a sua preocupação constante com o peso, a pessoa pode tentar controlar de maneira muito rígida a sua alimentação, se sentir angustiada de comer na frente dos outros, induzir o vômito depois de comer ou se exercitar excessivamente para perder o peso. Já a bulimia nervosa envolve principalmente ocasiões nas quais a pessoa come de forma descontrolada e depois tenta compensar isso com outras formas para não engordar. E a forma mais comum de fazer isso é provocando vômito, mas também pode ser tomando laxantes ou se exercitando demais. Muitos sintomas da anorexia podem ser parecidos com os da bulimia, tais como vômito, medo de engordar ou exercícios excessivos. A principal diferença entre elas é que na anorexia a pessoa costuma passar fome ou comer pouco, e na bulimia ela pode comer compulsivamente, mas depois vomitar, por exemplo. Além disso, pessoas com bulimia possuem peso normal ou acima do peso, enquanto pessoas com anorexia estão geralmente muito abaixo do peso. É comum que, apesar do sofrimento e dos prejuízos nas suas vidas, pessoas com transtornos alimentares não busquem ajuda. E isso é péssimo, porque a tendência é que o ciclo de hábitos alimentares problemáticos se repita e aumente com o passar do tempo, se tornando cada vez mais difícil de mudar. Quanto mais cedo se intervém num transtorno alimentar, melhor. A psicoterapia é a principal ferramenta dos psicólogos para ajudar pessoas em tais condições. Eles podem ajudar o paciente a lidar com suas origens nas suas vidas, dificuldades alimentares e a melhorar a sua saúde. A família é frequentemente parte essencial do tratamento. O psicólogo pode educar os familiares a respeito da condição da pessoa e também a forma de lidar com os problemas cotidianos que acompanham essa condição. Dessa forma, tanto psicólogos quanto os membros da família podem cooperar para que a situação da pessoa se normalize aos poucos e a sua saúde melhore. Ao longo do tratamento, a pessoa pode aprender novos hábitos alimentares e modificar suas crenças sobre a alimentação e seu corpo. Em culturas que valorizam tanto certos padrões de beleza física, como na nossa, não é de se surpreender que as pessoas se sintam insatisfeitas com seus próprios corpos. Quando isso chega ao extremo, como no caso da anorexia e bulimia nervosa, buscar ajuda psicóloga pode ser muito útil. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Yasmin Souza da Silva, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo Efraim Caleb Mertens, presidente da Câmara Mirim, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e, em especial, aos vereadores mirins da cidade de Canelinha. E aos que nos acompanham pela TV Legislativa. A todos, um bom dia. Crise econômica, desigualdade social, desemprego. Infelizmente, é nesse contexto em que atualmente vive o brasileiro. A dificuldade para ingressar no mercado de trabalho é um problema real, ocasionado por diferentes motivos. Desde os desafios enfrentados pela situação econômica do país até os problemas enraizados na nossa sociedade, como preconceito racial e de gênero e má qualidade de educação. Em primeiro lugar, é importante analisar o cenário econômico em que o Brasil se encontra. Qualquer indivíduo com a mínima noção do assunto é capaz de perceber os sinais de deteriorização da economia brasileira e também entender como isso interfere na oferta de empregos. A partir do momento em que o país se encontra em uma crise, acontecem as demissões em massa e os empregadores param de oferecer vagas.
Dessa forma, aqueles que estão sem trabalho, principalmente os recém-formados, acabam recorrendo a subempregos. Além disso, é importante ressaltar outros obstáculos que não fazem parte de uma situação passageira. É evidente que ainda vivemos em uma sociedade racista. Com a palavra em a parte, a vereadora Mirim Júlia. Então, primeiramente, novamente, dar parabéns por esse tema, porque ele está muito presente na nossa vida. Eu acredito que a maioria de nós, os vereadores mirins, acabou meio que crescendo. Tipo, a gente cresceu e... Desculpa. A gente cresceu com essa situação e a gente está meio que não sabe como sair dela ainda. Então, eu acho, tipo, importante vir aqui nessa casa e informar e trazer esse tema, porque é no meio de tanta incerteza e a gente vai acabar ingressando no mercado de trabalho daqui a alguns anos. Muitos de nós já estão fazendo isso. E a gente pode até não ter tanto conhecimento sobre isso. Então, eu acho muito importante trazer todas essas informações. Então, parabéns. Muito obrigada. Continuando. É evidente que ainda vivemos em uma sociedade racista, e esse problema aparece nitidamente no mercado de trabalho. Não são dadas as mesmas oportunidades a negros, como são aos brancos. Assim como o racismo, o machismo também está em evidência nesse cenário, dificultando a inserção de mulheres e a valorização do seu trabalho, principalmente refletindo na discrepância entre os salários femininos e masculinos. Outro fator preocupante é a má qualidade de diversas instituições de ensino, gerando pela comercialização da educação, que acabam formando profissionais não tão qualificados para entrar no mercado de trabalho. Fica claro, portanto, que a situação vivida pelos brasileiros não evidencia uma solução prática e de curto prazo. Cabe ao governo a responsabilidade de tomar as medidas necessárias para amenizar os reflexos da crise. Neste cenário, trabalhando não só na oferta de cargos públicos, mas também em parcerias com empresas privadas, dando vantagem e estimulando a abertura de novas vagas. Cabe à sociedade dar as mesmas oportunidades a todos os indivíduos e educar para que esse erro não se repita no futuro, com o próprio poder público. Os subsídios poderiam também estimular uma contratação mais diversificada. Por fim, cabe às instituições de ensino investir, de fato, em uma boa formação, melhorando a mão de obra e inserindo indivíduos qualificados no mercado de trabalho. Obrigada. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e, em seu nome, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, os vereadores mirins de Canelinha e as pessoas que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Um bom dia. Na manhã de hoje, venho falar sobre o movimento negro, que está cada vez mais forte, desde a década de 70, em sociedades de diversos países, como, por exemplo, o Brasil. O movimento negro é formado normalmente por pessoas que se manifestam para combater o racismo e lutar por direitos sociais. Esse movimento vem crescendo muito no Brasil, pois desde o período da escravidão, a elite social de poder econômico os discriminavam do resto da sociedade. E até hoje, pessoas que fazem parte desse movimento têm como objetivo a libertação do povo negro.
Desde o período que os europeus chegaram ao Brasil, existiam muitos escravos. Por isso que hoje em dia dizem que o Brasil tem suas raízes na própria resistência à escravidão. Esse manifesto já passou por vários períodos da história, como, por exemplo, o período colonial. Para escapar do trabalho forçado, os negros escravizados fugiam e se organizavam em quilombos. Ali viviam livres, em comunidades que podiam abrigar desde poucas famílias e centenas de pessoas. Fonte, toda a política. Agora, faço a você a seguinte pergunta. Essa realidade ainda ocorre? Sim. Hoje vivemos em uma sociedade onde os cidadãos agem de forma intolerante a qualquer diversidade, mas acredito que se começarmos nós mesmos respeitando etnias diversificadas, isso irá ajudar cidadãos a ter um convívio melhor na sociedade. Com a palavra à parte, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Eu quero te parabenizar primeiramente, vereadora mirim Ana, por trazer esse tema muito importante, você trazendo esse tema sobre as histórias que os europeus vieram no Brasil, escravizando os negros. E então, parabéns por ter trazido esse tema sobre racismo, que é importante mesmo, né? A escravidão foi abolida há muitos anos atrás, mas o racismo ainda continua. Então, parabéns por ter trazido esse tema. Com a palavra, o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa. Primeiramente, quero te parabenizar por esse tema, pois o desrespeito entre as pessoas brancas, negras, qualquer cor de pele, tem muito na sociedade, no Brasil e no mundo. Então, acho que esse desrespeito já vem de muito tempo atrás, desde a época da escravidão. Então, foi muito importante você ter trazido essa informação para esta casa, pois eu acho que muitas pessoas não sabiam desses movimentos negros, né? Dessas, como se diz, protestos negros, das pessoas negras. Então, foi muito importante você ter trazido. Quero te parabenizar por esse tema. Muito obrigado. Obrigada. Finalizo meu discurso com uma frase. Quem tem preconceito não enxerga a beleza do negro. Negrali. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Heitzberger, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, em especial os vereadores mirins de Canelinha, público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos um bom dia. Convido-os hoje para refletirmos sobre um tema muito importante, a terceira idade. Embora nós, vereadores mirins, estejamos distantes dessa fase de vida, temos conexões com essa etapa, através de nossos avós, mentores e pessoas da comunidade, e respeitá-los se faz necessário. Nessa fase de vida, o idoso se depara com situações delicadas, como a perda ou afastamento de pessoas queridas, doenças, aposentadoria, perda do corpo jovem e da independência, entre outros. Destaca a psicóloga Cecília Fernandes, autora do artigo A Experiência de Solidão e a Rede de Apoio Social de Idosas, publicado na revista Psicologia em Estudo. Para esclarecimento amplo, há um Estatuto do Idoso em vigência deste janeiro de 2004. Trata-se de uma lei federal de número 10.741, de 1º de outubro de 2003, isto é, uma lei que garante os direitos às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A existência desse documento é devido a sinais de negligência e falta de cuidados com os idosos. O apoio e presença de familiares e amigos são fatores de proteção contra a solidão.
Todos nós precisamos de vínculos e atuar para nos sentirmos úteis. Isso nos mantém vivos. Encerro meu discurso com uma frase de Mohamed Aziz que diz: os idosos merecem nosso respeito, pois são construtores de pensamentos do passado que deixaram suas grandes ideias para os jovens construtores de pensamentos do futuro. Obrigado pela atenção. Ordem do dia, requerimentos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia com discussão e votação dos seguintes requerimentos. Requerimento número 35, de autoria da vereadora mirim Francine Eduarda dos Santos. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de efetuar manutenção no espaço de passagem existente entre as quadras de esportes e a Escola Básica Municipal Professor Oscar Umberrão. O pedido se faz necessário tendo em vista que o caminho até as quadras esportivas é perigoso devido aos buracos na escada, além de ter chão de terra estreito e esburacado. Em discussão, com a palavra a vereadora mirim Francine Eduarda dos Santos, para realizar a defesa do seu requerimento. Gostaria que vocês votassem sim para esse requerimento, pois o local onde a gente passa para ir até a quadra, de um lado é uma cerca enferrujada, que já há alguns buracos, e do outro é um certo barranco. Diria que dá para a quadra de baixo, onde é coberta. Lá os alunos passam tudo grudado, se empurrando, se batendo, e a gente tem medo de alguém cair e acabar se ferindo lá, e tem muito buraco no meio do caminho na escada, e o que faz os alunos acabar tropeçando, caindo e se machucando. Já teve caso de aluno cair na escada e ralar todo o joelho e sair de lá chorando por conta que realmente a escola não dá uma atenção para isso e nenhuma autoridade presta atenção nessa parte da escola. Então, peço que vocês votem sim. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento de número 36, de autoria do vereador mirim Andrei Felipe Intur. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de fiscalizar e, se for o caso, determinar o conserto da calçada localizada na rua Erwin Mansky, próximo ao número 621, no bairro Vila Itopava. O pedido se faz necessário tendo em vista que não tem calçamento adequado. Os pedestres precisam andar no barro e a situação é pior em dias de chuva, pois acumula lama e dificulta a passagem, fazendo com que os pedestres andem no meio da rua, podendo ocorrer acidentes graves entre carros e pedestres. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Andrei Felipe Intur, para realizar a defesa do seu requerimento. Peço que votem sim ao meu requerimento, pois quando chove, fica tudo cheio de lama. E a calçada que existe no local é de barro, fazendo assim que os pedestres tenham que andar no meio da rua, com algum risco de acidente entre carros e pedestres. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento de número 37, de autoria da vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de realizar roçagem às margens da rua Divinópolis, bairro Velha. O pedido se faz necessário, pois a rua está com muito mato próximo ao meio-fio.
Em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço que votem a favor do meu requerimento, pois normalmente eu costumo passar por essa rua e eu vejo que muitas pessoas querem andar por ali para ir até o ponto de ônibus ou chegar até a sua casa e fica difícil delas passarem e às vezes elas têm que passarem até mesmo na rua onde os carros estão passando. E devido à quantidade de mato e lixo que está tendo naquela rua. Então eu peço que votem a favor. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 38, de autoria do vereador mirim Efraim Caleb Mertens. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de aparar o mato da Rua 7 de Setembro, bairro Centro, ao lado do supermercado Angeloni. O pedido se faz necessário, tendo em vista que ao lado temos edifícios comerciais. Além disso, a rua é uma das mais antigas da cidade, em pleno centro de Blumenau, trazendo uma ideia de abandono do poder público. Em discussão. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo para realizar a discussão do requerimento número 38. Eu quero te parabenizar, vereador mirim Efraim Caleb Mertens, por ter trazido esse requerimento aqui nessa casa, porque eu quase sempre passo nessa rua e, como aqui no lado que você disse, aqui no lado do supermercado Angeloni, sempre tem aquele mato lá, então eu quero te parabenizar por ter trazido esse requerimento, porque eu achei muito interessante. Com a palavra, o vereador mirim Efraim Caleb Mertens para realizar a defesa do seu requerimento. É verdade, como você comentou, a rua infelizmente cresceu o mato e até agora não houve o corte do mato. Além disso, a rua, como já foi dito, é uma das ruas mais antigas da cidade. É uma das primeiras ruas colonizadas, uma das primeiras ruas feitas. Eu acho a importância do poder público, sim, dar uma atenção maior para essa rua. Além disso, a rua fica no centro. Então, peço que vocês votem sim. Obrigada a todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 39, de autoria do vereador mirim Gabriel Heitzberger. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de implantar redutores de velocidade em toda a extensão da Rua dos Caçadores, bairro Velha. O pedido se faz necessário, tendo em vista que os veículos transitam em alta velocidade, causando riscos aos pedestres e ciclistas. Em discussão. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Heitzberger para realizar a defesa do seu requerimento. Peço que votem sim para o meu requerimento, porque lá realmente é muito perigoso, porque os carros passam bem rápido e é uma área comercial, onde tem padaria, loja de roupa, pet shop, entre outros. E o que causa muito risco às pessoas. E eu passo frequentemente por lá, todo dia. E realmente é perigoso, inclusive acidentes de carro. Então peço que votem sim para o meu requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação.
Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 40, de autoria da vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de estimular mais estudos sobre os animais na medicina de forma pacífica, como no tratamento de deficiências físicas e nos transtornos emocionais. O pedido se faz necessário, visto que ainda existem muitas descobertas a serem feitas sobre como nos aliar a animais para fazer a nossa vida mais prazerosa e, de certa forma, fácil na área da saúde. Em discussão, passo a palavra à vice-presidente para dar continuidade aos trabalhos. Para a discussão, passo a palavra ao vereador mirim Efraim Caleb Mertens para discutir o requerimento. Surgiu uma dúvida, na verdade, que eu gostaria que você explicasse. Ali, quando você comenta sobre estimular, o poder público estimular, eu gostaria de saber como o poder público municipal poderia estimular isso. Eu queria saber mesmo essa sua resposta, porque eu não entendi muito bem como o poder público municipal poderia fazer para estimular isso. Porque acredito que isso seja um dever do Poder Federal, do Poder Público Federal e do Ministério da Saúde. Então, essa foi a minha dúvida. Peço que você possa explicar. Obrigada. Devolvo a palavra ao presidente Efraim Caleb Mertens para a continuidade dos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann para realizar a defesa do seu requerimento. Certo. Presidente Efraim, primeiramente, sobre os estímulos, eu acredito que seja mais para a área da educação. Então, o poder público trazer esses estímulos para a área da educação. Talvez com um tipo de verba, ou talvez com pesquisas para serem feitas, para conseguir realmente trazer esse benefício para a medicina. É uma ideia que foi pensada desse jeito. Posso já defender? Eu já posso defender o requerimento? Ok. Então, eu vou pedir para vocês votarem favorável para o meu requerimento, porque eu acredito, de verdade, que existem sempre surpresas. Quanto mais a gente pesquisa e estuda, mais coisas a gente consegue descobrir. Então, eu acredito que esse estímulo para todas essas pesquisas possam trazer um benefício maior ainda para os seres humanos, que somos nós, no caso. Então, eu peço que vocês votem favorável para isso. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 41, de autoria da vereadora mirim Yasmin Souza da Silva. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de repintar a Escola Básica Municipal Lúcio Esteves, localizada na Rua Benjamin Constante, número 630, no bairro Escola Agrícola. O pedido se faz necessário para o fim de deixar a escola mais bonita, já que faz muito tempo que ela não é pintada. Em discussão, com a palavra, a vereadora mirim Yasmin Souza da Silva, para realizar a defesa do seu requerimento. Bom, eu peço que vocês votem favorável, pois a escola foi pintada só 2 vezes e a segunda vez já faz muito tempo, então ela não está bonita, assim, ela está bem descuidada, digamos, e é isso. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências.
Requerimento número 42, de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de trocar as mesas e cadeiras das turmas do 6º ao 9º ano da Escola Básica Municipal Machado de Assis. O pedido se faz necessário, pois há alunos que estão reclamando do estado de conservação dos móveis e a direção já havia solicitado essa troca. Em discussão, com a palavra para realizar a discussão do requerimento de número 42, o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa. Primeiramente, eu quero falar que não só na Escola Machado de Assis, mas em várias escolas municipais de Blumenau, as escolas, cadeiras e as pinturas das escolas estão muito, vamos dizer, feias, né? Não estão bem cuidadas. Então, quando haver essa troca de carteiras e pinturas nas escolas, os alunos e a sociedade também têm que cuidar das cadeiras, das mesas, não rabiscar nem nada, porque isso também é nosso e de várias pessoas que vão passar por ali e poder usar. Então, parabéns por esse requerimento e é isso aí, obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo para realizar a defesa do seu requerimento. Eu também quero agradecer você, vereador mirim José, por ter discutido aqui. E, assim, eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, porque há muitos alunos, e principalmente amigos meus, que estão reclamando dos móveis, das mesas e cadeiras, e a direção já tinha solicitado essa troca no ano passado ou ano retrasado. Mas só que até agora não obteve resposta, então por isso que eu peço que vocês votem sim no meu requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 43, de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de fiscalizar e, se for o caso, determinar a realização de reparos emergenciais no prédio localizado entre a Câmara de Vereadores e o Museu de Hábitos e Costumes, na Rua 15 de Novembro. O pedido se faz necessário, tendo em vista que o prédio está velho e a estrutura está em estado crítico, pois já caíram alguns estilhaços do prédio e, se houvesse uma pessoa caminhando naquele momento, poderia haver um acidente grave. Em discussão, com a palavra para realizar a discussão do requerimento de número 43, o vereador mirim Gabriel Jankowski. Bem, parabéns pelo seu requerimento, vereador mirim Matheus. E quero dizer que não só aqui nesse prédio entre a Câmara e o Museu de Hábitos e Costumes, porém ao longo da Rua 15 existem vários prédios também que se encontram nessa condição. Então, parabéns pela sua ideia e tomara que venham mais requerimentos nesse sentido aqui nessa casa. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, até porque assim, o prédio está localizado do lado da Câmara, então se os senhores vereadores, depois da sessão, quiserem ver lá, eu acho que ainda está os estilhaços que caíram do prédio, e como o segundo secretário leu meu requerimento, se houvesse uma pessoa caminhando naquele momento que caiu os estilhaços, ou uma mãe com um bebê, ou seja, qualquer pessoa, poderia com certeza haver um acidente muito grave. Então, por isso que eu peço que vocês votem no meu requerimento, porque realmente é de extrema importância. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária,
a realizar-se no dia 20 de maio de 2019, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. A todos uma boa tarde.